Oi, pessoal. Hoje, como combinado, mais uma aula sobre investimentos. Já se inscreve no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Vamos começar. Primeiro eu quero expressar a minha gratidão a você, pois hoje nós vamos para a nossa terceira aula e que nada mais é do que uma forma simples e didática para disponibilizar acesso a qualquer pessoa das informações e bases dos investimentos em valor. Conhecimento este que é cobrado centenas de reais em pós-graduação, especialização, curso de extensão, mas aqui você vai ter acesso a todo esse material de forma gratuita. Meu muito obrigado por fazer parte desse projeto, deixando o seu like, compartilhando o nosso vídeo e se inscrevendo no canal. Então, vamos lá. A análise quantitativa ela é voltada para as técnicas da matemática financeira, utilizando essas técnicas para tomada de decisão e investimento. E nesta análise, nós utilizamos alguns métodos. O VPL, que é o valor presente líquido, a TIR, que é a taxa interna de retorno, e a TMA, que é a taxa mínima de atratividade. É lógico que é importante destacar a peculiaridade de cada método e se basear no resultado de que o melhor investimento a ser feito será aquele que apresentar o maior valor presente líquido, a VPL. E em relação a TIR, o que apresentar uma taxa interna de retorno maior que a sua taxa mínima de atratividade, a TMA. Caso contrário, a taxa interna de retorno menor que a taxa mínima de atratividade não é considerado um bom investimento. Então, a se utilizar uma taxa mínima de atratividade como a taxa de juros de referência, ela será a taxa de desconto. Sempre utilizada em comparação e em relação a um determinado período de tempo. Como o valor presente líquido determinando a viabilidade financeira do investimento ou não, determinando se é um bom investimento ou um ruim investimento. O segmento de investimento ele é bastante complexo e amplo, envolvendo inúmeros critérios e métodos de análise. Mas especificamente a análise quantitativa é mais utilizada por empresas para avaliar outras empresas na qual elas desejam investir. Por isso aqui é importante ponderar que o nosso estudo será apenas uma introdução da análise quantitativa e algumas informações mínimas precisamos entender para utilizarmos essa análise. De início, o fluxo de caixa líquido. E o que é esse fluxo de caixa líquido? É a diferença entre os fluxos de entradas e saídas de caixa e exclusivamente a movimentação em dinheiro, não entrando depreciação, equivalência patrimonial e provisões. Sendo através desse fluxo possível dimensionar e estimar um fluxo de caixa futuro, revelando então a real capacidade da empresa em remunerar o capital aplicado. Ou seja, é você ter uma direção para saber se o seu dinheiro, o capital que você investiu, será remunerado da maneira que deseja. Vamos ver a seguir aí a fórmula do fluxo de caixa líquido, para ficar mais fácil de entender. O fluxo de caixa líquido ele é o lucro operacional antes dos encargos financeiros, menos o imposto de renda calculado sobre esse lucro operacional, vezes o lucro operacional, mais as despesas não desembolsáveis, que normalmente aí entra a depreciação. E qualquer valor que não tenha desembolso de dinheiro, mas normalmente são as depreciações no cálculo. Vamos para o próximo aqui. Valor incremental. O que é isso? Ele também é chamado de um fluxo de caixa incremental. Importante entender que deve obrigatoriamente existir um investimento, um projeto, caso contrário não haverá valor incremental, e que toda aplicação feita por uma empresa precisa ter a capacidade de gerar um fluxo de caixa incremental para o próprio benefício da empresa. Por exemplo, caso a empresa queira investir em uma segunda empresa ou em um novo negócio paralelo, por exemplo, expandir o negócio da empresa, ele precisa ser vantajoso para a empresa, porque senão não tem sentido ele realizar esse projeto. Assim, então, nós conseguimos mostrar a movimentação de dinheiro ao longo desse projeto, desse investimento, de uma forma, é lógico, projetada. Nós conseguimos demonstrar os impactos econômicos dentro da empresa, a rentabilidade e a viabilidade do negócio. Esse fluxo de caixa incremental ele é formado com algumas informações, como o valor do investimento durante o projeto,
o tempo de cada componente do investimento, o prazo aí no caso, o valor esperado das receitas, separando ano a ano, a evolução de todos os custos previstos, separando ano a ano também, o valor de recuperação que se espera obter com as vendas dos resíduos do projeto e, para finalizar, o efeito inflacionário e os efeitos fiscais também desse projeto. Outro ponto importante é a TMA, que é a taxa mínima de atratividade. Ela é um tipo de taxa de juros que representa o mínimo que o investidor está disposto a ganhar quando faz um investimento. E essa taxa é formada por, primeiro, custo de oportunidade, que é o valor que renderia em outras alternativas não analisadas, por exemplo, poupança, fundos de investimento, títulos públicos. Segundo, o risco do negócio. Quanto maior o risco do negócio, maior deve ser a remuneração exigida. Não faz sentido algum um investimento com altíssimo risco e baixa remuneração. E terceiro, a liquidez. A velocidade em que se pode liquidar um investimento e iniciar outro. O sentido é que, quanto menor a liquidez, maior deve ser a remuneração exigida. E com isso, quanto maior a liquidez, não se deve esperar alta remuneração. É preciso levar em conta os aspectos de riscos inerentes a todo investimento, porque os investimentos são decisões tomadas fundamentalmente em relação ao futuro. Então, a importância de avaliar aí o risco da viabilidade econômica e a necessidade de incluir a inflação como um dos fatores desse risco. Sobre a influência da inflação nessa análise de investimento, ela é incluída na taxa de desconto a ser utilizada, inclusive nos resultados de caixa gerados no tempo. Mas é muito importante incluir essa taxa de inflação para a viabilidade econômica do projeto. Vamos agora falar do payback. É o período no qual os resultados líquidos acumulados da operação de investimento se igualam ao valor inicial investido. Então, é quando investimos é quando o dinheiro do nosso investimento, o valor que nós investimos, chega ao ponto zero, o famoso 0 a 0. E o cálculo é simples. Quando o payback é simples, ele ignora a taxa de desconto, ou seja, o valor do dinheiro no tempo. Já no payback descontado, devemos considerar a taxa de desconto para realizar o cálculo. Em um projeto de investimento, no início nós temos o período de despesas, que é o capital investido, e em seguida o período de receitas líquidas. Com isso, as receitas recuperam o capital investido. E este período necessário para essas receitas recuperarem as despesas, que foi o capital investido, nós chamamos de período de recuperação. Então, com essas informações, utilizamos os seguintes critérios. Período de payback menor do que o período máximo aceitável de recuperação é um bom investimento. O projeto em questão deve ser aceito. Já o período de payback maior que o período máximo aceitável de recuperação é um mau investimento. Então, esse projeto não deve ser aceito, e sim rejeitado. Entendido esses pontos, vamos então para as alternativas do fluxo de caixa. Nós temos o fluxo de caixa nominal, que os valores encontram-se expressos na época da sua ocorrência. Nós temos o fluxo de caixa constante, que os valores apresentam o mesmo poder de compra. E para finalizar, nós temos o fluxo de caixa descontado. Os valores encontram-se atualizados para a data presente através de uma taxa de desconto pré-definida para o investimento. Destes fluxos, o mais utilizado é o fluxo de caixa descontado, no qual faremos um vídeo exclusivo somente para explicar como realizar uma análise de empresa utilizando esse método, porque não daria para fazer todo esse conteúdo em apenas um vídeo. Mas fique tranquilo, porque entendido todos esses tópicos que eu compartilhei com você, você já conseguirá facilmente estruturar toda a base da análise quantitativa. Então, amigo, amiga, espero ter contribuído para o seu entendimento e para o crescimento do seu papel como investidor. Comenta aqui o que você gostaria que eu trouxesse nos próximos vídeos e que, se você gostou, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like e não esquece de se inscrever aqui no canal, tá bom? Vou deixar aqui para finalizar o nome de alguns autores brasileiros para você, caso você queira no futuro aprofundar os seus estudos sobre análise quantitativa, que é o Alexandre Azaf Neto, o Paulo Simas de Abreu. Ok? Um forte abraço e até breve!
Então, fala para ver se você aprendeu, filha. Quanto maior o risco, maior tem que ser o retorno. Quanto menor o risco, menor tem que ser o retorno. E para finalizar, o investimento tem que ser de longo prazo. Muito bem. Manda um beijo pro pessoal e fala até breve. Tchau, pessoal. Até breve.